Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e negócios. Você já sabe, aqui a gente fala sobre estratégias, experiências e vivência para que você consiga ter mais resultado em menos tempo, gerando um novo dinheiro. No episódio de hoje, tem uma tese que eu acredito muito que toda empresa deveria ter um braço de educação. E eu falei, eu preciso trazer uma convidada que acredita nisso, mas acima de acreditar, tem know-how, experiência e vivência. Aqui no Brasil, fora do Brasil, como profissional de RH, como mentora, hoje como head de um grande grupo de educação empresarial aqui no Brasil, Virginia Pierini. Seja muito bem-vinda ao Profissional Caster. Muito, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Vai ser uma honra contribuir com você, contribuir com o seu público. E a gente vai falar muito sobre toda a empresa. É uma empresa de educação. Eu concordo demais com isso. E um ponto é o seguinte, se você ainda não está inscrito aqui, já se inscreve, já acompanha toda semana, tem episódio prático, direto, assim como hoje vai ser com Virginia, na próxima semana vai ter outro incrível, então já se inscreve, já clica, já compartilha esse conteúdo, porque uma coisa eu tenho para te falar, eu já trabalhei no varejo, já trabalhei no segmento de alimentação, já trabalhei no segmento farmacêutico, hoje no meu clube de negócios, o New Money, eu tenho mais de 18 segmentos diferentes, e essa tese eu acredito demais, porque eu acredito que o nosso primeiro cliente são os nossos colaboradores. Então, muito Perfeito. mais do que eu pensar que eu preciso ser uma empresa de educação para fora, eu preciso começar sendo uma empresa de educação para dentro. Perfeito. Como é que tu olha para a tua trajetória, a tua bagagem e enxerga isso na prática, Virginia? Então, eu venho de uma trajetória de 17 anos trabalhando com RH, né? Eu fiz administração de empresas lá atrás porque eu já queria entrar no RH das empresas. Só que eu não queria entrar como psicóloga. Eu até queria fazer o curso de psicologia, aí tem uma outra história que a gente pode falar um dia, mas o meu pai falou para mim, ele falou, Vi, vai fazer administração, porque a administração se você quer trabalhar com empresa e não é para clinicar, você quer entender de comportamento humano para RH e não para clinicar, vai para administração de empresas, foi a melhor coisa que eu fiz. Então, eu fiz administração de empresas e trabalhei 17 anos direto com RH, em grandes empresas, em médias empresas, em empresas familiares. Passei em diversos segmentos, passei em varejo, passei em agronegócio, passei em serviço, passei em fábrica, trabalhei na Vale, ferrovia, enfim. No final das contas, a gente resume tudo a uma coisa só: processo e resultado. E pessoas, né? Processo e pessoas. E principalmente pessoas. E quando você fala assim, nosso primeiro ali é o colaborador, eu concordo. Mas tem uma coisa educacional antes do colaborador, que é o dono da empresa. Uhum. Então, se o dono da empresa, e eu vejo muito isso dentro das imersões, o que acontece? Se o dono da empresa não senta para aprender, ele não levanta para conseguir ter resultado. Então, tem uma frase que fala, se você não senta para aprender, você não pode levantar para ensinar. Mas se você não senta para aprender, se o empresário não senta para aprender, ele não levanta para ter resultado. Ele não consegue trazer o time com resultado. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, eu trabalhei 17 anos com RH, tive uma depressão em 2017, eles me colocaram, a última empresa que eu trabalhei, que era uma multinacional, me guiou muito para a área comercial. Uhum. Eu gosto muito de falar, eu compro a empresa, eu compro a briga pela empresa. E então, você é intensa, né? Dá pra perceber assim, 10 segundos. falam para mim assim, você vende sem vender, porque você é apaixonada pelo que você faz. E assim, tudo que eu faço, eu sou assim. Então, eles acabaram me migrando para a área comercial. Eu assumi a gerência de uma filial da empresa que eu trabalhava, que era uma multinacional de recrutamento e seleção. E isso foi me matando por dentro. Porque eu gosto da entrega. Eu adoro vender, só que eu gosto de ver o negócio acontecendo. Uhum. Eu gosto do bastidor, eu gosto de ver o negócio acontecendo, da entrega, né? Então, eu não era só hunter, eu era farmer também, né? Que é um termo muito comum no mundo corporativo. Eu não vou só buscar cliente, eu quero também entregar para esse cliente. E aí, isso acabou culminando numa perda auditiva, que eu não tinha nada físico, eu tenho uma herança hereditária. E o médico olhou para mim e falou assim, Virginia, você não tem nada físico, a gente não tem o que fazer. Mas eu preciso te fazer uma pergunta, porque 25% só das doenças genéticas a gente tem chance de desenvolver, só 25%. E aí ele olhou para mim e falou assim, o que você não quer ouvir? E aí naquele momento eu falei assim, eu não tô me ouvindo mais. Eu tô indo pelo fluxo, porque eu sou apaixonada pela empresa que eu trabalho, mas a Virginia não tá mais feliz. E aí eu fiz uma mudança na minha vida, eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela na Espanha.
Eu caminhei 800 quilômetros em 34 dias. Eu não acredito muito nessas viradas de chave, né? Eu acredito que as coisas, o universo vem trazendo sinais para você, mas essa viagem foi muito importante para mim. Passei um período em Londres, me conhecendo mais, estudando, para poder fazer uma mudança de carreira. E aí as pessoas, um pouquinho antes da pandemia, as pessoas começaram a me perguntar, quem me conhecia: Vi, você mudou tanto, o que que você fez? Quero aprender. E aí eu falei, bom, eu mudei. Aí eu falei, deixa eu olhar para trás e entender o que que eu fiz. E aí eu criei meu primeiro método, que foi o meu, que era para trabalhar com mulheres. E aí eu comecei a fazer mentoria com mulheres. Morando lá em Londres, terminou a pandemia, eu vim para o Brasil visitar minha mãe, minha família, eu estava morrendo de saudade. Eu peguei 1 ano e meio da pandemia em Londres e lá realmente fechou tudo. E aí estava fazendo as mentorias com mulheres. E aí conheci Zora Viana, não sei se você conhece a Zora Não, Viana. não. Ela estava no grupo de vocês lá também. Comecei a trabalhar com a Zora com metodologia. E a Zora falou assim, Vi, você vai entrar, porque eu tenho um background de RH dentro de treinamento, eu trabalhei dentro da faculdade, eu fui bolsista do CNPq, então eu estudava metodologia científica. Então, no final das contas, quando eu olho para a minha história, é uma série de coisas, né? A gente nunca é um fato só que aconteceu conosco. E aí eu comecei a trabalhar, ela falou assim, eu vou te treinar 6 meses para você assumir a consultoria de metodologia e aí depois você toca. Na minha primeira reunião com o cliente, ela falou assim, ó, já Pode pode tocar assumir. sozinha. Tinha 15 dias de empresa, ela pode tocar sozinha. E eu estava rodando ali 10 metodologias de grandes players do mercado ao mesmo tempo. Né? Teve um que a gente montou a metodologia dela e ela faturou em 2 dias 4 milhões. Isso em 2021. E aí foi quando eu comecei a entender que isso me fazia brilhar o olho, porque é comportamento humano, é educação, é desenvolvimento de pessoas. Foi Sim. para isso que lá atrás eu quis entrar no RH. Né? Então hoje eu não estou em RH mais, mas me brilha o olho porque eu estou fazendo exatamente o que eu queria, que é desenvolvimento de pessoas. Não importa se é um empresário, se é um colaborador. Né? Então, sou muito feliz por estar nesse meio e trabalhando com consultoria de métodos, com a criação de métodos que realmente geram transformação. E acredito muito nisso. Eu também. Eu costumo utilizar uma frase nas minhas palestras, o teto do seu negócio é você. E o teu negócio só consegue chegar até onde o empresário consegue enxergar. Então, se ele não Perfeito. consegue ver, Perfeito. ele não vai chegar lá. E as mesas que a gente senta, os ambientes que a gente frequenta, são mais importantes, inclusive, que o conhecimento que a gente tem. Eu gosto de fazer uma analogia, por exemplo. A gente sabe que comer salada, por exemplo, faz bem? Todo mundo sabe. Mas se eu ando numa roda que as pessoas só comem hambúrguer, a probabilidade é que eu vou comer hambúrguer. Se eu ando numa roda que as pessoas comem salada, a probabilidade é que eu coma salada. Se eu ando com empresários que faturam mais que 10 milhões, 100 milhões, meio bi, 1 bi, a probabilidade que isso aconteça comigo ela é fundamental. Sim. Porque essas pessoas já trilharam o caminho, né? Que aqui é um ponto fundamental, que quer crescer mais rápido, ande com quem já chegou lá. Exatamente. Esse é um ponto-chave. Só que um ponto que você traz é a necessidade de não só saber chegar, mas saber compartilhar como chegou. Porque nem todo mundo sabe fazer isso. Sim. Por onde começa? Imagina o seguinte, vou te dar uma analogia. Provavelmente tem gente ouvindo a gente que são empresários que têm faturamentos multimilionários, centenas de milhões, são executivos de grandíssimas empresas que talvez pensam em empreender ou pensam em compartilhar com outros profissionais como ter essa trajetória de sucesso. Por onde começa? Então, você falou uma coisa muito certa, né? Que conhecimento é menos importante do que o ambiente que O você ambiente. tá. Conhecimento, para mim, não vale de nada. Você pode conhecer de tudo. Se você não aplicou o teu conhecimento, ele não vale de nada. Né? É só obesidade mental. Exato. Então, eu costumo falar que eu faço uma extração de sabedoria da pessoa. Por quê? É o conhecimento com o resultado que ela teve. Sim, você precisa saber a teoria, você precisa estudar fundamentos, você precisa ler livros. Só que hoje em dia tem gente lendo livro e cuspindo o curso e não tem resultado. E aí, só fazendo um parênteses, eu fui fazer uma consultoria uma vez com um empresário que ele queria montar uma imersão de gestão de clínica. Eu falei, beleza, fui lá, vamos passar um dia junto, a gente monta a tua imersão. Sentei e comecei a fazer a extração de sabedoria dele, só que ele só tinha conhecimento. Eu falei assim, mas esse processo assim, você já tem alguma coisa dentro da tua clínica? Não, eu estou montando.
Não, eu tô montando. Eu falei, não, então nós vamos parar aqui. Eu não vou continuar. Porque um método, e aí, assim, isso é muito importante. Por onde começa? Primeiro você tem que ter resultado. Uhum. Se você tem resultado, a gente conseguir extrair isso de você, colocar dentro de uma lógica de aprendizado, eu chamo, né, de experiência de aprendizado, é muito mais fácil do que se você não tem resultado. Porque vai ficar uma coisa superficial. E eu falei para ele, nós vamos parar aqui. Eu tô vendo que você sabe do assunto, você vai estruturar dentro da tua empresa, primeiro, as pessoas da sua empresa, resultados, seus clientes, depois você vai para o mercado educacional. Então, quando você fala por onde começa, o José Saramago tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, mais ou menos assim, quem está de fora é quem enxerga a ilha. Por que às vezes as pessoas chegam para mim e falam, nossa, mas você faz parecer tão simples montar uma imersão, montar um método, eu não consigo estruturar. Por quê? A pessoa que tem o conhecimento, que tem a experiência, que detém a sabedoria, ela é a ilha. Ela está ali no meio da ilha com um monte de informação. Eu que estou vindo de fora, a mesma coisa numa mentoria. Você é um mentor, você está vindo de fora, você está enxergando a empresa do cliente de um outro prisma, de um outro ponto de vista. E quem está vendo de fora enxerga o todo. E fica muito mais fácil, né? De você conseguir olhar onde tem oportunidade, você conseguir. Eu falo muito com a mão, tá? Pode falar. Eu também. Descendente italiana. De você conseguir juntar algumas coisas, né? Então, por onde começar? Você precisa entender essa base do que é toda empresa ser uma empresa de educação. Então, a primeira base ali é você. Você precisa buscar educação. Ai, Virginia, mas eu já fiz tanto curso. Eu fui fazer um treinamento de desenvolvimento pessoal uma vez, e eu faço esses treinamentos. O primeiro dessas Leader Training, esses treinamentos de alto impacto que eu fiz foi em 2012. E a hora que eu cheguei, eu falei, putz, de novo passar por isso? Não, que eu não sabia que era. Eu fui convidada, né, pelo trainer. E aí eu fui falar com ele, eu falei, por que você não me avisou que era isso? Não, passar no fogo, passar no vidro, nananã. Aí ele falou assim, Vi, eu sei que você já vivenciou tudo isso, você organiza isso, inclusive. Você também é trainer. Só que você nunca passou por isso no momento que você está passando, de vida. Então fica, você já está aqui. Eu falei, e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu estava num momento muito delicado da minha vida, porque eu perdi minha mãe no ano passado, e foi em março desse ano o treinamento. E foi uma outra visão. Então, quando o empresário fala assim, eu já fiz muito treinamento, eu já sei, não sei, mas você nunca esteve sentado com um grupo de pessoas no teu momento atual de vida. E o ano que vem a gente vai ter um ano extremamente desafiador. Se você estiver junto com um grupo, você vai caminhar muito melhor. Então, essa é a primeira base, né? A educação do eu empresário. Depois você vai para a base do colaborador, né? Você precisa educar o seu colaborador através de PDI, através da cultura, através de competências técnicas, emocionais, sociais. Você tem que ter um programa de desenvolvimento, que é o PDI, para o teu colaborador. Isso é educação. Depois você vai para o teu cliente. O que é um funil de vendas no marketing? Nada mais é do que uma jornada de aprendizado. Você está pegando na mão do teu cliente e ensinando ele a chegar até você. Então, quando você tem essa visão, você muda o olhar do teu marketing. Eu não estou simplesmente caçando ele para vender, eu estou educando ele. Ele não me conhece, então eu vou educar ele até ele chegar aqui no funil, e aí ele entra em outro processo de aprendizado, que é o aprender a comprar de você e depois, no sucesso do cliente, aprender a usar o seu produto ou serviço. Porque muitas empresas, e a pequena empresa, ela peca muito nisso, de, beleza, o cliente entrou e aí? O cliente precisa saber usar o seu produto ou serviço para que ele tenha recorrência, se for o caso do seu modelo de negócio. Então, ali dentro dessa camada de cliente, você precisa montar um método também. Um método também não é só para educação, para você ensinar alguma coisa de imersão, treinamento. O método é também para construir uma jornada de sucesso do cliente, uma jornada de compra, né? Também tem um método para isso. Fazendo essas três coisas, você muda mercado. E aí você vai educar o mercado, porque aí você se torna autoridade. Né? A gente tem um cliente lá que foi assim, eu sempre conto esse caso dele, ele tem uma empresa de impermeabilização lá em Maceió. Imagina, uma empresa de impermeabilização, pedreiro. E ele começou a perceber que ele vendia duas coisas. Ou o produto só, e a construtora pegava o pedreiro dela e aplicava, ou ele vendia o produto com o serviço do pedreiro.
Quando ele vendia só o produto, os pedreiros das construtoras, eles implantavam, faziam errado, e dava errado o negócio, e eles culpavam ele. E aí ele falou assim, bom, então, já que está acontecendo isso, me manda teu pedreiro aqui que eu vou treinar ele no produto. E ele montou um centro de treinamento para os pedreiros, auxiliar de obra, tudo. O que aconteceu? Todas as construtoras de Maceió estão fazendo fila para ele fazer a impermeabilização das obras. Ou seja, ele mudou o mercado através de uma coisa simples chamada educação. Uhum. E aí ele montou agora um centro de treinamento. Lá dentro ele vai inclusive abrir um braço social, que ele vai treinar o pessoal mais carente para ser um pedreiro. A gente já criou bottom. E aí, o que ele tá fazendo? As consultoras vão pegar ali, vão contratar 2 pedreiros. Um passou por essa empresa de treinamento, o outro não. Quem que ele vai contratar? Então, assim, ele está mudando o mercado através da educação de uma empresa de impermeabilização, né? Então, fazendo isso aqui bem feito, você cria autoridade, você muda mercado, você sai do nível da concorrência e você passa a ser para quem a concorrência está olhando, né? E isso é muito importante. E aí, depois de tudo isso feito, você pode criar o teu braço educacional realmente para mercado. Montar uma consultoria, uma mentoria. Quando você cria um método, você pode, a partir dele, criar um livro, uma mentoria, um infoproduto, consultoria, o que quer que seja, uma pós-graduação, uma faculdade, uma universidade corporativa. Agora tá muito na moda, né, as universidades corporativas no Uhum. meio dos pequenos e médios empresários. A primeira faculdade corporativa, a universidade corporativa que eu implementei na vida foi a da Vale, em 2002. E agora tá mais comum agora chegar a isso para pequena e média empresa. Sim. Por onde começar? Imagina, um empresário que tem menos de 100 colaboradores, que ele entende a necessidade de fazer essa estruturação do time, tem pessoas ali de níveis diferentes, de comportamentos, de padrões, de conhecimentos, de competências. Por onde ele começa? Você está perguntando por onde ele começa dentro da empresa e Dentro da empresa. não Não, num braço não criar um educacional. braço de Bom, venda, mas um ah, braço de aumento de performance. primeira coisa que ele precisa fazer, ele precisa pegar o gerente comercial dele, a gerente de RH, os gerentes de área, e esses gerentes eles precisam criar um método de atuação. Uhum. Então vamos lá, o gerente comercial. O que é um método? Nada mais é uma coisa simples do que tirar uma pessoa A de um ponto B. Qual é o método comercial? Eu preciso pegar a pessoa que chegou aqui, um lead qualificado que caiu aqui para mim e fazer ele comprar o meu produto ou serviço. Então, esse é o ponto A, esse é o ponto B. Como é que eu vou estruturar isso? Né? Qual que é o passo? Então, assim que. E daí, dependendo do modelo de negócio, se tem SDR, se não tem, se é por IA, se não há, se não é. A hora que o lead chegou aqui para o especialista, para o vendedor iniciar a venda, qual que é o primeiro passo que esse vendedor dá? O que ele tem que fazer? Qual que é o script? O que ele tem que falar? Qual que é o tipo de abordagem? Ele vai mapear o estilo de comportamento do cliente ou não? Isso é uma coisa que a gente faz lá no acelerador. Então, assim, é muito comum, a gente usa o DISC lá. Então, quando eu vou vender para você, se eu vejo que você é um comunicador, eu não vou vender da mesma forma que o analista. Então, a gente ensina isso nos nossos treinamentos, porque o DISC é uma das nossas ferramentas base. Então, quando Mas eu vou para um imagina o vendedor... seguinte, o nível de consciência, para a gente ser ainda mais simples na comunicação. Tem Uhum, muita gente, muito empresário que não conhece o DISC, né? Muito empresário que não sim, conhece o sim, DISC. SDR, sim. BDR, eu imagino que a nossa realidade, isso é o básico, mas tem muita gente que não tem profundidade sobre isso. Então imagina que um processo comercial simples, Uhum. em etapas. Então, mas aí é que tá. Então, o gerente comercial, ele precisa dar um mínimo de treinamento para que um Uhum, vendedor consiga identificar minimamente, se você é mais comunicador, o cliente está na minha frente, tá. ele tá mexendo a mão, ele é mais comunicador, ele não é, ele tá sério, ele tá Mas explica o fechado. DISC pra galera que tá ouvindo. O que é o Explica o quê? comunicador, o que é o dominante, o que é o Não, estável, mas o eu não tô falando influente. nem do DISC agora, Aham, tá? aham, São, assim, perfis universais. aham. Se a pessoa é mais comunicadora, o que o vendedor vai fazer? Eu vou deixar ele falar mais. Se ele é mais analista, eu vou ter que puxar mais. E não tô falando disso, tô falando de perfil de ser humano, Aham. tá? Então, esse é um primeiro. Tô chutando aqui, assim, um método que eu criaria. Esse é Sim. um primeiro passo que o gestor comercial precisa fazer. O vendedor precisa entender quem está na frente dele. Uhum. Então, depois disso, quais são os produtos que ele vai apresentar, como ele vai apresentar esse produto, qual que é essa régua de comunicação, de quanto em quanto tempo ele vai mandar mensagem, vai ser por IA, não vai ser no WhatsApp, é uma venda que vai ser 1 a 1, é uma venda que eu vou disparar para todo mundo, dependendo do modelo de negócio. Então,
o gerente comercial, ele tem que criar esse passo a passo. E não é criar na cabeça dele. Ele precisa escrever isso. Uhum. Porque a gente chega em muita empresa, e aí, respondendo também um pouco a tua pergunta, do primeiro passo para fazer isso, tudo que é feito dentro da empresa precisa estar escrito. Precisa estar escrito em algum lugar, porque as pessoas mudam de cadeira. E quando está na cabeça do gerente comercial, ele criou lá um método lindo, montei o ponto A do cliente, montei o ponto B, desenhei aqui o passo a passo, as ferramentas que eu uso. Aí o cara sai. E aí? Isso se perde. Então, isso é o que mais acontece. Então, precisa estar escrito. Né? Então, aqui, respondendo a tua pergunta bem de forma assertiva. Primeiro passo é pegar os líderes e falar para os líderes, ó, esse tema aqui nós vamos desenhar o passo a passo, o método, ponto A, ponto B, o que faz em cada etapa, que ferramentas que usa em cada etapa, e vamos escrever isso em algum lugar e deixar disponível para todo mundo e fazer o treinamento das pessoas, né? Isso é a base. Uhum. E lógico, isso tudo tem que estar aliado com a meta da empresa, né? A meta, a visão, os valores da empresa, que é o grande guarda-chuva. Então, eu não posso, dentro da minha área, ter algum processo, algum método que é diferente do que a empresa. Tudo tem que estar convergindo ali para a visão da empresa. Aí, dentro do RH, a mesma coisa. Então, uma gestora de RH, a gente tem ali PDI, cultura. Cultura. Você vai tirar um colaborador de um ponto A, que ele vem de uma cultura de outras empresas, ele vem com crenças, ele vem com uma série de coisas, e você vai colocar ele dentro do túnel da nossa cultura. Uhum. Né? Imagina um túnel aí, ele está chegando aqui na ponta e ele tem que sair do lado de lá aculturado. Dentro desse túnel, o que ele vai ver, o que ele vai aprender a cada passo que ele for dando. Sim. E aí tem processo de recrutamento e seleção, aí tem o onboarding. Como é que é o onboarding da tua empresa? Né? É um dos momentos principais. Né? Dentro de um método de RH, o onboarding da empresa. O que ele está aprendendo, como é que ele está sendo aculturado. É o primeiro contato dele ali. É feito de qualquer jeito? O PDI, o feedback. Né? E aí o RH monta esse método, escreve esse método e treina os líderes também. Porque dentro de um método desse, então, por exemplo, o onboarding é responsabilidade do RH, mas o feedback 1 a 1 não. Feedback 1 a 1 é do líder. Então, ele tem que explodir esse método para dentro dos líderes. Então, assim, Virginia, parece que é muito complexo. Mas se você começar a pensar assim, eu preciso tirar esse cara daqui e trazer ele para cá. Então, beleza, o primeiro passo que eu tenho que dar é esse. O segundo é esse. O terceiro é esse. E escrever isso. Né? De forma simples. Aí, quando você falou, né, da questão do DISC. O DISC, para mim, é uma das ferramentas mais simples que tem. Porque a gente tem várias outras ferramentas de comportamento humano, de você entender o ser humano. Tem MBTI, eu sou analista MBTI, analista DISC, especialista em Enneagrama. Mas o DISC, ele é simples, porque ele não trabalha com a profundidade de personalidade, ele trabalha com comportamento, né? Então, hoje, a gente, lá no Grupo Acelerador, a gente usa o DISC como executor, comunicador, analista e planejador. Porque dá uma facilitada também. São palavras que quando você fala dominante e executor, me soa melhor um executor, que você já sabe o que é aquela pessoa que sou eu. Óbvio, você já percebeu, né? Executora comunicadora. Que se comunica, fala, age, a fala, ela é rápida, ela é intensa. Se eu tivesse no meu papel de analista, né, ou se eu fosse analista, eu estaria falando assim com você aqui. Né? Muito mais calma, muito mais tranquila, muito mais pausada. Então, assim, é muito importante que os empresários, os líderes, as empresas conheçam isso também. Porque educação, no final das contas, é você lidar com o outro. É você educar o outro. E para você educar o outro, você precisa conhecer. Né? Você não vai conseguir fazer um cliente comprar de você só falando do seu produto. Você precisa conhecer ele. Exatamente. E falando de resultado, eu imagino que os empresários hoje no Brasil, eles passam um desafio muito grande porque boa parte deles trabalha muito, tem um esforço absurdo, foram no braço e na raça por muito tempo e eles conseguiram chegar até aqui. Talvez o que eles imaginam é que se em 2026 eles colocarem mais esforço, vem mais resultado. E isso nem sempre vai ser uma verdade, né? O quanto que ter esse passo a passo de maneira simples, áreas com processos aí, etapas bem definidas, metodologia aplicada, impacta o resultado. Quando você olha para trás, esse histórico que você tem de know-how, enfim, lá no Grupo Acelerador hoje, entendendo um pouco que isso para mim é um dos diferenciais do grupo, o quanto que
isso na ponta gera dinheiro? Eu acho que, assim, Sem olhar como braço, tá? aham, Ainda sim, olhando para dentro. eu acho que 100%. Assim, arrisco a dizer que 100%. Por quê? Quando você tem essas coisas definidas, quando você não tem essas coisas definidas, os colaboradores, eles precisam inventar a roda toda vez que vai fazer alguma coisa. Se ele não tem um método de trabalho ali para ser mais produtivo. E a mesma coisa o próprio dono da empresa. Se você tem esse passo a passo, se você tem essa rotina, é óbvio que isso não é engessado, né? Você precisa deixar espaço para a criatividade, porque as pessoas não são robôs. Mas se você tem isso definido, é muito mais fácil. E a gente tem uma diretora lá dentro do Grupo Acelerador que ela fala assim: organização gera espaço para criatividade. E é exatamente isso, o método organiza. E você abre espaço para você pensar em outras coisas. E você organiza o próprio dono da empresa para pensar em estratégias, em outras coisas. Eu acho que assim, é muito errado. Ontem eu trabalhei 14 horas. E aí eu coloquei no meu Instagram, as pessoas, nossa, mas você trabalha muito. Nem sempre trabalhar muito é. E realmente, trabalhar 14 horas nem sempre é um dia produtivo. Uhum. Só que ontem eu fiz assim, ó, um monte de coisa. Mas por quê? Porque eu tinha processo para tudo. Então eu consegui desencadear uma série de coisas. Eu montei ferramenta, eu montei método de uma imersão que a gente vai fazer. Eu almocei com o cliente, eu fiz um monte de coisa, porque eu tenho uma estrutura hoje dentro da minha rotina, dentro dos processos da minha área, eu tenho metodologia lá dentro para me dar vazão para isso, entendeu? Uhum. Quando você olha para frente, assim, dos próximos anos, as empresas que estão em segmentos com nível de margem baixa, varejo, alimentos, enfim, tem um desafio muito grande. A gente está passando por agora uma mudança de impostos e a gente sabe que muito se ouviu que faturamento é o grande indicador do sucesso das empresas, né? Eu estou crescendo quanto mais eu faturo. Onde, na verdade, eles deveriam entender que eles crescem à medida que eles lucram melhor. E Uhum. quando a gente olha sobre lucratividade, o braço da educação, ele chega a ser muito distoante a nível de margem de lucratividade. No meu negócio, por exemplo, abaixo de 70% está horrível. Né? Na minha média, por exemplo, quando eu pego Uhum. isso, EBITDA, enfim, abaixo de 70% está muito ruim a gestão e, graças a Deus, esse é um número que basicamente eu não vejo no meu negócio. Só que quando eu vou para grandes mercados, eu vejo muito comum padaria, supermercado, 3, 4%. Outros segmentos ali, 8, 10%. Um nível muito bom de lucratividade, 20%. E a gente sabe que pode ser muito mais do que isso. E aí é quando a gente olha para o braço de educação dentro do negócio como um novo produto, uma nova unidade de negócio. Qual a tua visão sobre isso? E como é que os empresários podem olhar para o segmento que eles têm hoje, identificar uma nova avenida de fonte de receita? Sim. Eu acho que quando a gente fala desses desafios que vai ser, principalmente, a gente estava falando sobre isso ontem, essa nova tributação que está vindo aí, como isso vai ser desafiador para o empresário. Já virou um pouco de clichê falar de cultura, mas eu acho que agora, mais do que nunca, o empresário que não tem uma cultura forte com seus colaboradores, ele não vai sobreviver, porque a margem vai cair. Eu vou te dar um exemplo aqui que eu vi recentemente de dois grandes players do mercado, e mercado de educação, mas eu acho que isso serve para os outros mercados também. São dois grandes players. Um fatura 100 milhões, com uma margem de 6%, 7%. O outro fatura 15 milhões, com uma margem de 40%. Qual que é a diferença desses dois? Aqui ele tem uma estrutura muito bem desenhada, Uhum. está faturando 15 milhões com 3 vendedores. Aqui ele tem uma estrutura comercial gigantesca, faturando 100 milhões. E o Marcos fala muito isso, que faturamento é vaidade, né? Faturando 100 milhões com uma margem de E 6, quantidade de 7%. funcionário também, tá? E muito mais funcionário. E aí, o que acontece? O que acontece aqui? A gente pode falar que pode ser uma empresa de varejo, duas empresas de varejo, pode ser qualquer segmento aqui, esses dois exemplos. O que acontece aqui? Essa empresa, o que ela fez? Ela abriu um buraco no mercado para um monte de player entrar, inclusive esse aqui. Uhum. Entrando e abocanhando aqui clientes dele, e esse aqui vai crescer e vai fazer assim. Né? Então, mas por quê? A cultura dessa empresa aqui é uma cultura absurda. E é uma empresa que está inserida num mastermind, numa comunidade. Então, por quê? Porque ele viu
a necessidade de trazer, assim, os colaboradores fazendo um treinamento, montando um PDI. Então, assim, parece clichê falar isso, porque muita gente fala de cultura, 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 e o brasileiro tem mania disso, né? A gente superficializa as coisas. Mas quem não tiver essa cultura de treinar o colaborador para ele ser o mais produtivo possível, né? Porque é muito fácil inchar, é muito fácil. Eu trabalhei com RH há 17 anos, eu já fiz, no mundo corporativo a gente chama de downsizing, né? Que é Uhum, aquela demissão em massa, uhum. várias vezes. E dentro de empresas grandes que erraram muito, porque incharam o quadro. Então, assim, para 2026, assim, um recado que eu dou, né, pro empresário que está assistindo é realmente olha para o teu negócio, olha para o teu time, olha para o teu organograma, né, passa o pente fino no seu organograma, passa o pente fino em análise de desempenho. Quem é que está produzindo, quem é que não está produzindo? Quem é que tem, aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes, disponibilidade interna. Eu acho que esse termo é o que o empresário precisa ir buscar no colaborador. A disponibilidade interna é como se ele acumulasse uma série de valores, de postura de dono, de melhoria contínua, mas é aquela pessoa que tem tesão, né? E desculpa a palavra, né? A gente tá falando aqui num podcast de adultos, Não, né? tem que ser. Mas assim, que tem tesão por viver, tem tesão por fazer a coisa, não é aquela pessoa morna, né? E eu não tô falando de perfil aí de comportamento, né? Tem os analistas que você vê também que a pessoa tá ali, ó, tem gana, ela tem disponibilidade para ajudar, para fazer, seja na vida pessoal ou na profissional. Então, eu acho que esse final de ano, início de ano, dentro do planejamento estratégico do empresário, ele precisa olhar para isso. Concordo totalmente. E um ponto que eu acredito muito é que quando a gente olha para negócio, o caixa é rei, né? Os empresários nem sempre eles olham isso, mas ele tem um chefe, e o chefe é o caixa, né? E muitas vezes as tomadas de decisão que a gente tem que tomar é baseado naquilo que o caixa direciona para a gente. E é normal, né? As empresas com menos de 5 anos, mais de 80% quebram. Então, é um indicador super negativo que a gente tem aqui no Brasil. A gente aprendeu que faturamento e quantidade de funcionários são os principais indicadores, e na verdade é a margem de lucro, quanto deixa de caixa para o negócio. Hum. E eu não tenho dúvidas que quando a gente transforma isso em metodologia, e tem algumas ações práticas que eu queria que tu trouxesse. No meu caso, por exemplo, agora em dezembro, parei a minha empresa um dia. Eu falei o seguinte, gente, presta atenção. Todo mundo parou. É assim que precisa ser os processos na empresa. O dia inteiro hoje é só para vocês estruturarem os processos na linguagem mais simples possível, que uma criança ela vai entender. Obviamente que é difícil da criança executar Uhum. alguém isso daqui, mas o passo a passo estruturado. A minha empresa é dividida em marketing, vendas, produto e administrativo. São 4 grandes áreas que a gente tem no Você está com negócio. quantos colaboradores? Hoje a gente tá 10 colaboradores. Tá. E aí, o objetivo que a gente tem aqui é organiza, estrutura todos os processos de todas as posições de todas as áreas. Perfeito, perfeito. Que outras ações práticas, olhando para 2026, as empresas podem fazer? Beleza, eles estruturaram agora, estruturaram o processo. Agora eles vão olhar o quanto cada área gasta. Uhum. Então, você tem uma empresa com colaboradores mais enxutos, eu imagino que eles tenham muita disponibilidade interna para Sim, dar conta de tudo, isso é sim, ótimo. sim. Porque Mas isso tem a ver com o meu modelo de negócio e opção. Eu posso ter mais pessoas, posso ter. Mas como eu te disse, a minha margem de lucro é mais de Sim. 70%. E aí, então, agora, o que eles vão fazer dentro das áreas deles? Olhar o quanto cada área gasta Uhum, e aonde eles podem melhorar o uhum, custo de uhum. cada área. Então, aonde eu posso reduzir ainda mais, né? Isso é uma coisa que a gente fez lá em setembro, Aham. numa operação que a gente tem que chamar Operação Reta Final. Todo mês de setembro a gente volta para dentro, a gente faz isso, vamos olhar os processos, vamos olhar os custos aqui, aonde eu posso eliminar, quanto que eu vou deixar na mesa de novo para a empresa. Sim. Então, eu acho que esse é um segundo movimento que você pode fazer. E aí, um terceiro movimento é você trabalhar a criatividade deles. Uhum. E aí, trabalhar mesmo. Eu peguei o meu time todo, eu levei no Samuel Cacheta, já ouviu falar? Ele é um pintor, ele tem um estúdio aqui em Uhum. Alphaville. E eu levei o meu time inteiro para passar um dia lá, para aflorar a criatividade deles. Porque criatividade aflorada traz mais inovação para a empresa. Uhum. Então, você trabalhar... Então, beleza, eles fizeram esse trabalho agora é um trabalho racional, né, do que Uhum. eu vou eliminar. Agora, beleza, vamos trabalhar, então, a criatividade, a inovação deles. E aí, depois de um trabalho assim, não que você tenha que levar o seu time lá, mas trabalhar, fazer um treinamento ali de criatividade, de expansão,
para eles trazerem para vocês agora, para você, o que eles vão trazer de novidade para 2026, o que eles vão mudar. Seja mudança de comportamento, de atitude, de visão, de produto, o que vai melhorar. E aí cada um tem que trazer isso para você. Então, eu acho que é um bom modelo para se fazer final de ano e início de ano. Uhum. Eu vou te falar o que é que eu uso da minha empresa para que a gente consiga ter metodologia e muito resultado. Eu pego a meta anual, divido ela em trimestral, divido ela em mensal e divido ela semanal e diário. Então, Uhum. todos os colaboradores de marketing, vendas, produto e administrativo têm o que eu chamo de micrometas. Perfeito. Então, todos os dias, eles têm metas que eles precisam bater e ali eles entendem se eles estão se aproximando ou não se aproximando da meta. Uhum. Aqui é uma visão de direção muito clara, né? Eu acho que o papel de liderança é direcionar, desenvolver e servir. Então, esse aqui é um papel do líder. O primeiro papel é dar esse direcionamento muito claro. Segunda coisa que a gente faz, que aumenta muito a produtividade do time, é ter efeito de celebração. A gente está acostumado em vendas a tocar sino, a apertar buzina, e nas outras áreas geralmente não se tem isso. É comum não ter isso. Uhum. E aí eu espalhei sino para todos, todo mundo falou o seguinte, atingiu as micrometas, toca sino. Porque aí eu ensino pro meu cérebro Sim. que cumprir as etapas, eu comemoro. Sim. Deixa eu assumir a posição agora aqui, ó, de aprendiz, fazer igual o Jota, adoro quando ele pega o caderninho dele para poder aprender. Me dá o exemplo de metas aí, numéricas e não numéricas que você tem. Não, meta tudo numérica. Meta tudo numérica. Eu vou trazer um exemplo, social media. Ela tá aqui assistindo a gente, então ela tem quantidade de stories que ela tem que postar por dia. Quantidade de posts que ela tem que postar por dia. Quantidade de leads organicamente que ela tem que gerar por dia. Uhum. Quantidade de seguidores que ela tem que conquistar organicamente por dia. Então, tudo isso é por dia. Eu não acompanho só lá no final do Sim. mês, então, ao final do dia, ela consegue trazer um check disso. A minha pessoa responsável pelo sucesso do cliente, ela tem quantidade de ativações, ativações do grupo do WhatsApp, pessoas que ela tem que pegar indicação por dia. Uhum. Então, tem um número específico por dia. E aí eu consigo ir monitorando ao longo da semana e o próprio time olha para a sua meta e fala o seguinte, tô mais perto, tô mais longe. Tô mais perto, tô mais longe. Atingir isso, toca sino. Então, e aí tem um outro fator, né? 100% na minha empresa tem uma remuneração fixa e uma remuneração variável. 100%. Então, Isso é muito importante. é 100%. Inclusive, a gente tá pertinho deles conseguirem o segundo salário, ou seja, 14º, 15º salário. Deve estar todo mundo feliz e ali vibrando já. Vibrando e ansioso. Por quê? Porque tem uma coisa que eu falo, e eu acho que isso é fundamental no momento que a gente tá, é que a Copa do Mundo que a gente tem em 2026 é o nosso negócio. Obviamente eu sou patriota muito, amo futebol, fui jogador de futebol profissional. Você torce pra que time? Esporte Clube do Recife. Sou de Recife, né? Pelo menos a rivalidade não vai ter, né? Hoje às 14 horas nós estamos aqui. Tu torce pro Flamengo? Torço. Hoje aqui é 17 de dezembro, a gente tá gravando isso, 14 horas, Flamengo vai ser campeão mundial. Se não for, eu tô dentro d'água com essa gravação. Mas o ponto é que eu coloco na minha cabeça o seguinte, quando a gente faz as pessoas próximas a nós crescerem, e elas entendem que fazendo parte daquele barco, se a gente consegue chegar na ilha, fazendo a analogia que você trouxe, né? Todo mundo vence. Eu acho que não tem como a gente ter pessoas dentro do barco mornas. Uhum. E quando elas estão mornas, eu falo o seguinte, tu esqueceu? Lembra daquele teu sonho? Nessa velocidade tu não vai chegar. Sim. Eu viro para as pessoas da minha empresa e falo o seguinte, não veste a camisa da minha empresa? Eu pergunto, qual é o teu sonho? Veste a camisa do teu sonho e usa a minha empresa para chegar lá. Sim. E eu sei o sonho das pessoas da minha empresa. É fundamental. E aí quando a gente traz o seguinte, esse é o teu sonho? Se tu utilizar essa metodologia aqui, esse passo a passo, tu consegue chegar nele mais rápido. Então, na minha empresa não tem tempo para ser promovido, por exemplo. Ela que está assistindo a gente foi promovida com 3 meses. Outras pessoas já foram promovidas, porque eu aprendi isso. Na AstraZeneca, quando eu era colaborador, eu fui promovido 7 vezes em 6 anos. E aí eu passei por multinacional, você fala o seguinte, é uma política engessada. E lá na AstraZeneca, burocracia absurda. Eram 2 anos em cada cadeira, no mínimo. Eu quebrei todas as barreiras. E aí, quando eu olho para dentro da minha empresa, eu falo o seguinte, e na velocidade de hoje, na geração que a gente tem hoje, até o processo de promoção ou demissão, a gente tem que ter uma metodologia para isso. E aí, assim, eu vou te cortar para a gente pegar um ponto muito importante aqui. O empresário não pode achar que a criação de um método, de um processo, ele é engessado. A AstraZeneca foi perfeita, porque assim, ela é uma multinacional, a gente sabe o quanto é engessado,
E ela é E super. ela foi flexível em Foi. quebrar, porque ela enxergou um colaborador diferenciado dentro do time. Então, assim, é muito importante, por isso que eu falo que cada vez mais, e isso não é só em gestão de colaborador, isso é contato com o cliente, isso é na vida. As pessoas querem que você olhe para ela de forma individual, Sim. né? Então, é cada vez mais importante que você entenda que o seu cliente, a sua esposa, o seu marido, o teu filho, o ser humano, a gente está entrando numa época que o ser humano precisa ser olhado de forma individual. Sim. E se você consegue fazer isso com maestria, ai, Virginia, mas eu não tenho tempo. Tem tempo. Se você consegue fazer isso com maestria, você traz pessoas, você abarca essas pessoas para o seu lado, né? Mas eu te perguntei sobre a questão da meta, porque na minha área lá dentro, eu tenho metas que são numéricas, Uhum. mas no dia a dia eu não tenho essas metas numéricas. Então, o que acontece com o meu time? O que eu faço com eles? A gente tem uma reunião toda sexta-feira de manhã para a gente avaliar a semana que passou, quais foram os desafios, e a semana seguinte, o que eles vão fazer. Então, a meta deles é um checklist de tudo que eles têm que fazer. Ah, então, daqui 15 dias tem imersão XPTO. Então, eu preciso fazer isso dentro do plano de ação, dentro do processo que a gente já tem. E aí, a gente transforma isso num número. Então, quantos por cento do plano de ação dessa semana já foi cumprido? Sim. Mas ele tem que ter um checklist ali, que não é numérico, mas de atividades, que eu uno as duas coisas Certo. para poder acompanhar. Então, toda sexta a gente olha para trás e olha para frente. Isso tem funcionado muito bem com eles. Aqui, esse eu chamo lá de check-in, check-out, né? Eu falo que o meu time, quando chega na empresa a trabalhar na segunda-feira, a primeira coisa é igual tá no hotel. Entrei, check-in. E aí é analisar o que foi positivo, o que foi negativo, qual tenho de prioridade, né? Grande win por dia. Então, qual é a grande vitória da segunda, da terça? Porque se a gente tem uma grande conquista por dia, cada colaborador do nosso time são 20 por mês. E dificilmente o colaborador tem 20 grandes conquistas no mês. Mas se eu tiver uma grande prioridade ao que impacte o resultado, e o que é impactar o resultado dentro de uma empresa? Fazer a empresa vender mais, gastar menos e ter mais lucro. Então eu coloco meu time inteiro para pensar nisso. Falo, na minha empresa, ou você vende ou ajuda a vender, senão você está desvendendo. Essa é a cultura que eu tenho lá na minha empresa e não importa o departamento. Porque aqui é uma visão que eu tenho, né? Um time enxuto, com velocidade de execução absurda. O meu time cresceu em 2025 3 vezes, 2024 eu estou falando de um faturamento multimilionário. E geralmente as empresas não têm essa visão. Né? Quando a gente vai para o braço da educação, tem muita ambição, né? Dobrar o tamanho da empresa. A gente tem um investimento muito forte em mídia, né? Uhum. Para isso. O investimento em mídia, ele é baixo, porque a capacidade de execução do meu time é fora da curva. E aí eu queria que em 2026, quem está ouvindo a gente levasse um conselho teu. Para 2026, qual é o conselho para esses empresários fazerem novo dinheiro que Virginia passa para eles, se você fosse resumir uma mensagem única para quem ficou até agora ouvindo a gente nesse episódio? Eu acho que assim, eu falei um pouquinho antes, eu não tenho como falar de outra coisa a não ser olhar para pessoas. Uhum. Né? Dentro do alfabeto, o P vem antes do R de resultado. Então, é olhar para pessoas, treinar e capacitar essas pessoas o quanto antes. Né? Aproveitar aí o mês de janeiro, esses 2 meses que são mais ali morosos, que a gente brinca, né? Que o Brasil só funciona depois do carnaval, e fazer esse movimento contrário. Né? Usar esse tempo para poder treinar as pessoas, olhar as pessoas, fazer um mapeamento disso, que essas pessoas precisam, como é que estão os processos da sua área, e aí fala assim, nossa, Virginia, mas é muita coisa para fazer, olhar pessoas, olhar processos, não, é passar um pente fino na empresa. Né? É necessário fazer isso. Quando você cresce muito, a margem diminui, né? Sim. Crescer consome margem. E a gente tem ali o conceito de antifragilidade das empresas. Então, em momentos de caos, em momentos de mudança, como vai ser, em momentos de instabilidade, como vai ser o ano que vem, são 3 tipos de empresa dentro disso. A empresa que vai morrer, a empresa que vai se sustentar ali com o olho do furacão, a água batendo no pescoço, e empresas que vão crescer, né, que são as antifrágeis. Essa empresa que vai crescer, e você pode olhar em todas as empresas que são consideradas antifrágeis, elas têm um método, um processo para melhorar pessoas. Né? E eu costumo falar que uma das missões do ser humano é estar melhor no mundo. E você tem que carregar isso para dentro da empresa. O ser humano quer ser melhor. E tem gente que não sabe como. E um dos papéis da empresa é extrair isso de dentro das pessoas.
né? Então, é necessário olhar para isso. E depois disso, aí olhar para outras coisas de custo, que a gente já conversou aqui. Mas eu queria muito deixar esse recado, né? Eu sou psicanalista, eu sou psicoterapeuta. é, o comportamento humano sempre me fascinou muito. E eu acho que o ser humano não chegou aonde a gente chegou. A tecnologia toda sem que alguém olhasse para evolução e desenvolvimento, sem que alguém puxasse outras pessoas, sem que alguém cobrasse, né? Então, cuidem principalmente dos líderes de vocês, né? Dependendo do tamanho do teu negócio, se você tem uma camada ali estratégica, tática, operacional muito grande, trabalhe o teu líder porque ele vai ser reflexo do resultado que você vai ter em 2026. Show, Então, olhem para as pessoas. show. Como é que a galera te acompanha, escuta mais sobre isso? Vamos lá. Rede social, né? Instagram, Virginia Pierini. Pierini, P-I-R-I-N-I. É fácil me encontrar lá. Lá tem meus contatos também, podem mandar mensagem e fico à disposição. Uma honra estar aqui. Show de bola. Antes de me despedir de você, eu tenho uma mensagem para você que ficou com a gente até agora. Presta atenção. 2026 é o ano da margem. Mas para que você tenha margem, você tem que tomar boas decisões. A gente tá falando sobre o cuidado e investimento em pessoas, sim. Faz o seguinte, reserva 1 hora da tua semana para treinar o teu time. 1 hora. Seleciona de segunda a sexta-feira, 1 hora por semana, para você capacitar. Pode ser uma vez a área de vendas, pode ser alguém de sucesso do cliente, pode ser alguém de atendimento, área de RH, mas investe tempo em treinar o teu time. Capacitar o teu time, você fala, mas Rodrigo, eu vou capacitar alguém que daqui a pouco pode ir embora. Pode, mas enquanto ela esteve lá, ela performou melhor porque você fez ela performar melhor através do teu treinamento. Outra coisa, coragem, tá? Se for necessário, demite. A gente não tem que esperar muito tempo para tomar boas decisões e difíceis. No final, quem vai pagar a conta é você. E você pode pagar a conta de tomar a decisão certa ou pode pagar a conta de você deixar uma laranja podre estragar o suco inteiro. E isso não é vender medo, isso é te dar coragem como empresário. Porque a gente pensa, tá tão difícil conseguir bons profissionais que eu vou deixar esse aqui. Mas o empresário que faz isso é a pior coisa, porque é ele que paga a conta, é ele que paga o boleto, é ele que tem a responsabilidade, é o cliente dele que ele sofre, é o emocional dele que sente. Perfeito. É aquele negócio, né? Nossa, mas eu vou treinar ele, vou melhorar ele vai deixar e vai pro concorrente. Mas imagina se esse cara não é treinado e fica na sua empresa. É mais caro, né? Muito mais caro. Muito mais E o caro. ano que vem vai ficar ainda muito mais caro. Muito mais caro. Então, tem todos esses riscos. O maior que você não pode assumir é o risco de querer chegar no novo lugar permanecendo com a visão e com o conhecimento de onde você está. É por isso, Virginia, que todo mundo que consome um episódio como esse, no final fala o seguinte, eu posso te ajudar a gerar um novo dinheiro. Eu deixo um formulário aqui para que eles possam aplicar. Eu ou o meu time, a gente seleciona quem está com o perfil ideal, no momento ideal para construir um plano de novo dinheiro. Então, se você é empresário que quer faturar um novo dinheiro em 2026, não só faturar, na verdade, lucrar certo. Estou deixando aqui abaixo um link que você pode preencher esse formulário. Se você estiver nesse momento, com o perfil ideal, no momento ideal, eu ou alguém do meu time, a gente vai te selecionar. Mas o primeiro ponto é, se prepara. 2026 não é o ano só do mais esforço. E você tem que estar preparado. E o meu desejo é que você lucre certo através de um novo dinheiro. Obrigado. Muito obrigada, muito honrada. E se você ficou até aqui, se inscreve, porque eu já vi empresas mudarem porque tiveram ao lado de boas pessoas e de bons mentores, como o Rodrigo. Então se inscreve, participa e vem fazer um 2026 maravilhoso junto com esse grande mentor aqui. Obrigado. Uma honra estar aqui. Sucesso. Muito obrigada pelo convite. E sucesso para você também. Até próxima segunda-feira, 7 horas da manhã, um novo episódio do Profissional Cash.